queridos irmãos e queridas irmãs. É mais uma oportunidade de unirmos os nossos pensamentos e os nossos corações. O nosso foco deverá ser apenas um. Nós vamos nesse momento buscar o alimento que sustenta os nossos corações. Da mesma forma que no mundo material encontramos caminhos para nos fortalecermos, no mundo espiritual também encontramos fortalecimento, e esse fortalecimento está sempre nos ensinamentos que nos trouxe nosso irmão maior Jesus. A Casa de Zico Horta nos oportuniza vivenciar e experienciar isso todas as semanas, seja aqui através das nossas redes sociais, Facebook e Instagram, ou presencialmente na nossa casa. Mas de qualquer forma, o que desejamos é trazer esse mestre, é trazer Jesus para a minha vida, entendendo que ele me dá o norte, que ele me dá amparo e que ele me fortalece. Então vamos unir os nossos pensamentos, rogando ao Pai, que é puro amor e bondade, que em mais um encontro nós possamos compreender verdadeiramente que através dos ensinamentos aqui contidos e trazidos pelo codificador Allan Kardec, nós achamos o alimento que nos fortalece, que nos faz compreender, que nos dá entendimento e coragem para prosseguir. Então, Jesus, mais uma vez nós te rogamos, esteja conosco. Permita que os nossos anjos protetores, os nossos mentores aqui estejam. Mas já sabemos que estão conosco aqueles que os nossos pensamentos atraem. Então, quando não tenho pensamentos amorosos, fraternos, que estejam alinhados com as leis divinas, quando eu não tenho esses pensamentos, normalmente eu atraio energias, pensamentos e irmãos distanciados da luz. Então é importante que eu vigie o meu pensamento, é importante que eu fique atenta àquilo que eu estou pensando, àquilo que estou planejando, para que eu tenha consciência de que quem determina as minhas companhias espirituais sou eu, através dos meus pensamentos. Então que mais uma vez aqui estejam conosco aqueles que os nossos pensamentos atraíram. Amar o próximo como a si mesmo, capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, nós vamos ler um trecho do item 14. O item 14 tem por título Caridade para com os criminosos. E diz assim: esse item 14 é uma mensagem de Elizabeth de França. Então a mensagem diz assim: a verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependerem, como também a vós, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Considerai que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem recusardes perdão e comiseração, visto que na maioria das vezes eles não conhecem Deus como o conheceis, sendo-lhes pedido muito menos do que a vós. Não julgueis, não julgueis absolutamente, meus caros amigos, porque o juízo que proferides
que proferirdes, desculpem, vos será aplicado com mais severidade ainda. E precisais de indulgência para os pecados que incorreis a todo instante. Ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos do Deus de pureza e que o mundo nem sequer considera como faltas leves? A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação que lhe acrescentais. Não é apenas isso o que Deus exige de vós. A caridade sublime ensinada por Jesus também consiste na benevolência, de que useis sempre e em todas as coisas para com o vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa virtude sublime com relação a seres que não necessitam das vossas esmolas, mas que algumas palavras de amor, de consolo e de encorajamento conduzirão ao Senhor. E ainda continua essa mensagem que eu sugiro que todos nós a leiamos com calma e muita atenção. Mas até aqui, essa mensagem nos traz um ensinamento muito importante, que nós precisamos pensar naquilo que formatamos, naquilo que pensamos sobre aqueles que se equivocam e que erram. O que está dizendo nessa mensagem a Elizabeth de França é exatamente nos alertando: quando você dá uma esmola àquele que precisa, você está sendo caridoso? Sim. Quando você dá uma palavra àquele que carente de entendimento, você está sendo caridoso? Sim. Mas lembre-se que a caridade ensinada pelo Cristo é aquela em que eu olho para aquele que errou, para aquele que se equivocou e o vejo como alguém que, se desejar, não errará mais. Ao invés de olhar para esse irmão com julgamentos, com palavras, com expressões que sempre o colocarão no pior lugar. Lembrando, meus irmãos, que nesse momento, por exemplo, da nossa vida, em sociedade, existem aqueles homens que se prepararam para julgar, que são os juízes. Cabe a eles dizer quem são os culpados e quem são os inocentes. A nós, trabalhadores desta seara de amor, a nós não cabe esse julgamento. Então, o meu irmão que se equivocou, o meu irmão que errou, o meu irmão que cometeu um crime, eu vou olhar para ele e vou pedir muito que ele repense e vou dizer a ele que, se ele desejar, ele pode mudar. Que existe a lei dos homens e a lei dos homens precisa ser obedecida. Mas a lei divina é a lei de amor, que nós somos responsáveis por todas as escolhas que fizermos. Nós somos responsáveis pelos atos que cometemos. Mas não cabe a nenhum de nós julgar o próximo. Então, aquele criminoso, eu preciso desejar que ele, em algum instante, que o seu coração seja tocado por esse amor, por essa misericórdia, e ele deseje fazer diferente. Eu preciso almejar isso, eu preciso desejar isso. Então, quando eu vejo o criminoso, eu não fico atenta ao crime, ao erro, mas eu vejo aquele irmão que, por razões que eu desconheço, se equivocou. E ele terá que se responsabilizar pelo que ele fez. Mas a mim não cabe o olhar de desprezo, de indiferença. E quando nós fazemos isso, além de estarmos desrespeitando a lei divina, que é a lei do amor, nós ainda estamos dando a medida com que queremos ser julgados. Então, não julgar não é um ato de covardia porque eu não quero ser. É pelo contrário, eu não quero ter a prepotência de julgar o outro porque a mim não cabe, eu não estava lá. Agora, o que eu fizer de errado, errado está. Agora, que os meus irmãos reconheçam que eu errei,
mas me deem a oportunidade de fazer, de refazer, ao invés de só me criticar. O Natal está se aproximando. Não será essa uma oportunidade de exercitar esse amor fraterno? Então, quando pensamos naqueles ou próximos de nós ou distantes que erraram e temos que lamentar por eles, peçamos por eles. Peçamos por aqueles que, por uma questão de merecimento, de competência, chegaram a grandes cargos e quando lá estão, são tomados pela vaidade e pela cobiça. E aí são conduzidos apenas pelo desejo de ter e esquecem as promessas que, inclusive, antes de reencarnarem, fizeram. Peçamos por eles. Ó Jesus, é um irmão meu. Que ele possa em algum instante ser tocado, assim como eu também quero ser tocada pelos erros que cometi. Assim que eu também quero ter a consciência das injustiças que cometi. Eu também, Jesus, eu quero enxergar os equívocos que a todo instante eu cometo e quero poder, e desejo e vou buscar oportunidades para refazer aquela situação em que eu me equivoquei. E não quero julgar, não é um ato de covardia, é porque eu não estou dentro daquele coração. E lembrando que o julgamento, a medida que eu uso para julgar o outro, é a medida que será usada para me julgar. E eu sei das minhas aflições, assim como aquele que erra também sabe das aflições dele. Então, que o Natal traga para todos nós essa oportunidade. E aqui não há um convite do Cristo para que nós sejamos coniventes com os erros, absolutamente. A lei precisa ser cumprida, foi o mestre que disse. Então, e essa lei será cumprida, mas sem que nós percamos o olhar amoroso e fraterno por aqueles que se equivocam, porque nós também nos equivocamos. Então vamos espargir, vamos distribuir, vamos compartilhar o amor e a compaixão para que isso chegue também até nós. Graças a Deus.